Uma tríplice epidemia assusta o país desde o ano passado. Nunca se falou tanto no mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. As três doenças têm alguns sintomas comuns, mas agem em nosso corpo de forma diferente. Ao longo de 3 programas, vamos tratar de cada uma delas para que você se informe mais e intensifique os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E vamos começar falando de dengue. Quem vai nos ajudar a esclarecer é o Dr. Cláudio Mairovich, que já esteve aqui no programa falando de H1N1. Dr. Cláudio, a gente já sabe que essa doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Explica para a gente o que é dengue e quantos tipos existem. Dengue é uma doença causada por um vírus que causa epidemias no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Já foi eliminado uma vez, lá na década de 50 do século passado, e depois o mosquito Aedes aegypti voltou a infestar o Brasil. Hoje ele está praticamente no país inteiro e ele transmite esse vírus. Existem 4 tipos de vírus de dengue. São vírus muito parecidos, todos eles são chamados de dengue vírus. No entanto, como eles têm pequenas diferenças, quando a pessoa tem uma vez dengue, ela só fica imune, só fica protegida contra aquele tipo. Então, ela pode ter dengue pelo vírus 1, vírus 2, vírus 3, vírus 4, no máximo 4 vezes. E é uma doença que causa muito mal-estar. Em geral, não é grave, mas pode acontecer de haver casos graves, especialmente para a pessoa que tem pela 2ª, 3ª ou 4ª vez. Olha, doutor Cláudio, quanto tempo depois de ser picada, a pessoa ser picada, aparece a doença? O tempo que nós chamamos de período de incubação entre o momento em que o mosquito introduz o vírus na pessoa e ela ficar doente, pode variar de 3 a 15 dias, mas em geral, em cerca de 5, 6 dias, a pessoa começa a ter sintomas. Doutor, só o mosquito transmite a dengue ou pode passar de uma pessoa para outra? Dengue não se transmite diretamente de uma pessoa para outra, pelo contato ou pela respiração, nem pelo contato sexual. Ele só se transmite pela picada do mosquito ou, em raríssimos casos, por transfusão de sangue também pode haver a transmissão. Doutor, quais são os principais sintomas? Em geral, a pessoa que tem dengue começa com febre alta, muita dor no corpo, pode ter dor nas articulações, as articulações podem ficar um pouco inchadas, pode ter manchas pelo corpo. Em geral, quem tem dengue diz que tem uma doença assim, que está se sentindo muito mal, que acha que vai morrer. Vai para a cama e tudo dói. O contato com o lençol dói. Então, esse é o quadro típico de dengue. Até que as pessoas falam que a pessoa fica dengosa, utilizando uma analogia com o nome, porque de fato causa muito sofrimento. Doutor, o que fazer então se estiver com os sintomas da dengue? Esse quadro de dengue com essas características de dor no corpo, dor nos músculos, nas articulações, manchas, é um quadro que não tem gravidade, embora ele cause muito incômodo. Então, ele pode ser enfrentado com um analgésico, com cuidado de não utilizar analgésicos que podem atrapalhar a coagulação. Então, o analgésico que a gente recomenda habitualmente é o paracetamol ou a dipirona. E não utilizar o ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios que podem provocar ou facilitar sangramentos. E, fora isso, esperar passar. E ficar atento para eventuais sinais de agravamento. Aí sim é necessário procurar assistência médica. E existe um exame para comprovar a doença? Existem exames laboratoriais que podem demonstrar a presença do vírus ou um pouquinho mais tarde podem demonstrar a presença de anticorpos que o organismo produz contra o vírus. No entanto, os cuidados, o tratamento, eles devem ser realizados independentemente de resultado de exame. O exame não é essencial para nenhuma decisão em relação à dengue. Doutor, e para a dengue hemorrágica, os cuidados são os mesmos? Existem formas de dengue que podem ser mais graves. Então,
tanto pode haver dengue com sangramento, chamado dengue hemorrágica, como pode haver outras características de dengue que baixem muito a pressão arterial, possam até levar à morte. Então, no caso de algum sinal de agravamento, e aí os sinais podem ser sangramentos, de qualquer tipo de sangramento, sangramento nas gengivas, tosse com sangue, urina com sangue, qualquer tipo de sangramento é um sinal de alerta importante. Dores abdominais, dor na barriga, uma dor forte que não passa, vômitos, tonturas, sinais de que a pressão está baixa, então tontura, desmaio, tudo isso deve ser observado como um sinal de possível agravamento. E isso deve levar a pessoa ao serviço de saúde para a identificação da necessidade de internação ou de medidas adicionais, especialmente a hidratação. Nesses casos mais graves, como evitar o pior, a morte por dengue? Tanto nos casos mais leves, mas especialmente nos mais graves, a primeira medida é hidratação. O pessoal deve ingerir muita água, soro caseiro e procurar o serviço de saúde precocemente para que outras medidas possam ser tomadas e aí elas dependem dos cuidados médicos. Até já tocou nesse ponto, mas é interessante deixar bem claro, quem já teve dengue fica imune ou pode ter a doença de novo? Então, quem já teve dengue uma vez pode ter outras 3 vezes, já que existem 4 tipos de vírus e a imunidade, a defesa do corpo é específica para cada um desses vírus. É importante que a segunda, terceira ou quarta vez existe mais chance de que a doença seja mais grave. Doutor, quais são os cuidados principais que as pessoas devem ter para evitar a doença e se existe alguma recomendação para quem vive no campo? A principal forma de prevenir dengue é evitando o mosquito. Não existem outros mecanismos, então é importante tentar eliminar as condições para que o mosquito se crie em volta de casa ou dentro de casa. Ele prolifera, às vezes, em coleções de água muito pequenas, em copinhos, em tampinhas, às vezes lugares que a gente nem sabe que tem água acumulada, podem facilitar a proliferação do mosquito. É uma calha entupida, é uma vala para onde a água escorre. Então, o importante é fazer uma vistoria na casa inteira, ao redor da casa também, para eliminar as condições para que o mosquito prolifere. Também é possível tentar evitar que o mosquito entre em casa. Portas, janelas fechadas ou com telas que evitem a entrada dos mosquitos. Eventualmente, o uso de ventiladores, condicionadores de ar, também espanta um pouco o mosquito. E o uso de repelentes nas áreas expostas, se for necessário ir para áreas externas ou se não for possível eliminar o mosquito. E no campo, como é que faz? O mosquito Aedes aegypti ele é muito bem adaptado no ambiente urbano, nas cidades, mas ele também está presente no campo, especialmente na medida que boa parte atualmente da área rural ela já se mistura com a área urbana. Então, o principal é eliminar as condições para que o mosquito prolifere. Então, dar uma destinação adequada para o lixo, manter o lixo protegido de forma que não caia água onde está o lixo. Outras condições que podem facilitar, no campo é muito comum, por exemplo, ter bebedouros para animais, coxos que podem acumular água. Então, eles têm que passar por uma limpeza periódica e, no caso de acumularem água, inclusive uma limpeza com escovação para eliminar os ovos, evitando que surjam larvas que vão gerar um mosquito adulto. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Obrigado pela chance de conversar com os seus espectadores. Ok. E no próximo Saúde e Qualidade de Vida, o Dr. Cláudio Maerovic estará aqui para falar sobre Zika.